A ofensiva alemã de 1939 transformou a percepção sobre os ataques de veículos blindados e seu potencial de ameaça. Os avanços de Heinz Guderian em táticas de armas combinadas enfatizaram a utilização das forças blindadas como o principal método de projeção, formidável poder de choque causando um impacto profundo quando empregado de forma coletiva. No início, os aliados atribuíram o rápido sucesso do exército alemão na conquista da França apenas aos tanques. No entanto, eles não conseguiram compreender totalmente o papel crucial das armas de apoio na exploração da ruptura e na facilitação do avanço. Como resultado, houve uma corrida frenética para desenvolver um método eficaz para combater e derrotar o Panzer alemão. Os tanques usados pelas unidades blindadas americanas foram adaptados para o papel da divisão blindada. Essas formações foram projetadas para cercar posições inimigas e operar profundamente na retaguarda do adversário. Portanto, os projetos dos veículos priorizavam a manobrabilidade e a mobilidade, em vez do poder de fogo e da proteção de blindagem pesada. O M4 Sherman tanque médio tornou-se o principal tanque americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teve papel fundamental no esforço de guerra, com cerca de 50.000 unidades produzidas e usadas por exércitos americanos e aliados. No entanto, seu canhão principal de 75 mm era insuficiente em termos de capacidade de perfuração de blindagem, pois sacrificava poder de fogo e blindagem em troca de maior mobilidade. Portanto, táticas padrão para um pelotão de 5 tanques, enfrentar os tanques alemães Tiger e Panther, exigia que uma seção atuasse como isca, atraindo o fogo inimigo, enquanto a outra seção manobrava para flanquear os tanques alemães e atacá-los pelas posições vulneráveis de lateral ou traseira. Tais táticas nunca foram motivo de ânimo para as tripulações dos tanques, nem a blindagem do M4 podia protegê-los dos canhões de alta velocidade de 75 mm e 88 mm comumente montados nos tanques alemães. Em tais confrontos, as unidades de tanques americanas dependiam fortemente do apoio de aeronaves, artilharia e destroyers de tanques para compensar as vulnerabilidades do Sherman e enfrentar o inimigo de forma eficaz. Na busca por soluções viáveis contra tanques, o desenvolvimento do destroyer de tanques surgiu como o caminho lógico a seguir. Para equipar esse veículo com capacidades ofensivas formidáveis, os Estados Unidos introduziram o canhão M1 de 76 mm. O veículo designado para cumprir essa missão seria o destroyer de tanques M18 Hellcat. Em abril de 1944, um pequeno número de tanques Sherman equipados com o canhão antitanque M1A1 de 76 mm chegou ao teatro de operações europeu. No entanto, devido à percepção predominante de que os tanques serviam principalmente como apoio à infantaria, os comandantes inicialmente hesitaram em aceitá-los. Essa relutância vinha do fato de que as munições explosivas de 75 mm anteriores continham o dobro da quantidade de explosivo em comparação com suas contrapartes antitanque de 76 mm. Não, 76 mm. Os Shermans participaram da invasão da Normandia durante a Operação Overlord, em 6 de junho de 1944. Isso se deveu à hesitação em negociar. A alta letalidade dos projéteis HE de 75 mm contra pessoal foi trocada pelo desempenho aprimorado de penetração de blindagem oferecido pelos projéteis antitanque de 76 mm. À medida que o exército dos Estados Unidos avançava para o interior a partir das praias, o erro de não ter Shermans de 76 mm ficou evidente. O Panzer IV alemão, produzido em grande quantidade e por um longo período durante a guerra, passou por modificações e atualizações contínuas. Isso fazia com que as unidades blindadas aliadas tivessem mais chance de encontrar um Panzer IV no campo de batalha do que qualquer outro Panzer alemão. O canhão de 76 mm equipado com munição APC teria facilmente superado os modelos mais antigos dos Panzers alemães.
No entanto, quando o canhão de 76 mm chegou ao teatro de operações europeu durante o verão de 1944, o Panzer IV já havia passado por várias melhorias em termos de blindagem e armamento. Inicialmente, o Panzer IV e o Panther utilizavam blindagem de aço cementado, mas à medida que a produção continuou, eles passaram a usar blindagem de aço homogêneo laminado. Porém, com o avanço da guerra, os alemães enfrentaram desafios devido à escassez de molibdênio, essencial para produzir blindagem de alta qualidade. Assim, as placas de blindagem ficaram mais frágeis e suscetíveis a rachaduras após impactos. Isso resultou em grande variação na qualidade da blindagem dos Pantera, com algumas placas mal temperadas e propensas a estilhaçar sob impacto. Já os tanques Pantera com blindagem de boa qualidade tinham resistência bem maior. O canhão de 75 mm mostrou-se totalmente insuficiente contra a blindagem alemã aprimorada. Além disso, o projétil perfurante de 76 mm também não conseguiu vencer o Pantera em ataques frontais, mesmo a curta distância. A incapacidade dos canhões de 3 polegadas e 76 mm de perfurar a blindagem frontal do Pantera causou um choque sísmico no comando aliado. O fator principal que impede a penetração do casco frontal parece ser o design inclinado da blindagem. Ataques pelos flancos e traseira tiveram resultados bem melhores. Embora o tanque Tigre representasse um desafio formidável, a baixa probabilidade de encontrá-lo, juntamente com a estratégia de atrito, diminuía a ameaça geral que ele representava. Durante as batalhas de ruptura em julho e agosto de 1944, as tripulações de tanques da 2ª Divisão Blindada ganharam experiência valiosa ao enfrentar os tanques Panther e Tigre alemães, usando seus M4 Shermans. Eles sabiam muito bem que a munição usada no canhão de 75 mm, que era montado na maioria dos M4 Shermans, era incapaz de penetrar a blindagem frontal pesada dos Panthers e Tigres, independentemente da distância, mas podia danificar as laterais e a traseira. Assim, os tripulantes dos tanques faziam cercos amplos, com um pelotão distraindo o inimigo, enquanto o outro atacava pela retaguarda. No entanto, essas táticas tinham um custo elevado. Durante o período de 26 de julho a 12 de agosto de 1944, um batalhão de tanques da 2ª Divisão Blindada sofreu perdas devastadoras. Mais da metade de seu pessoal de combate foi morto ou ferido, e cerca de 70% de seus tanques foram destruídos ou precisaram ser evacuados para reparos extensivos no 4º escalão. Usando táticas de flanqueamento e apoio de artilharia para atacar diretamente os tanques inimigos. As forças americanas saíram vitoriosas em suas batalhas e infligiram golpes substanciais aos alemães, resultando em pesadas perdas para o inimigo. Quando a ofensiva de Ruhr começou em novembro de 1944, a 2ª Divisão Blindada conseguiu aumentar seu poder de fogo até certo ponto. Aproximadamente metade dos tanques M4 da divisão agora estava equipada com os 76 mm. Usando a recém-criada, mas limitada, munição HVAP com núcleo de carboneto de tungstênio, os tripulantes dos tanques tinham a capacidade de penetrar a placa frontal inferior do Panther a uma distância de 300 jardas. A uma distância mais próxima de 200 jardas, eles tinham uma chance razoável de penetrar a placa inclinada frontal. Além disso, o batalhão de destruição de tanques da divisão havia recebido recentemente os novos destroyers M36, que estavam equipados com o formidável canhão de 90 mm. O projétil traçante perfurante de blindagem hiperveloz de 76 mm, ou HVAPT, mostrou-se vantajoso, pois podia atingir efetivamente a frente da torre do Panther em distâncias típicas de combate, no teatro de operações europeu. Em agosto de 1944, o primeiro carregamento de 2.000 projéteis de munição HVAPT de 76 mm foi entregue na França por transporte aéreo.
Pouco depois, em 18 de setembro, os destroyers de tanques M-18 dos batalhões de destroyers de tanques 704 e 613 enfrentaram tanques alemães perto de Lunéville, França. Notavelmente, o M-18 conseguiu destruir 8 Panthers durante a batalha sem sofrer nenhuma perda própria. Os soldados americanos estavam bem cientes da ineficácia dos ataques frontais contra os blindados alemães, reconhecendo que mirar na blindagem traseira mais fina oferecia melhores chances de sucesso. À medida que as táticas evoluíram junto com os avanços tecnológicos, a introdução do canhão M1 de 76 mm e do projétil HVAP foi crucial para equilibrar as forças e garantir a vitória durante a Batalha do Bulge. Durante o restante da Segunda Guerra Mundial, essa munição de 76 mm continuou tendo um impacto significativo, fazendo diferença nos combates. Durante a Batalha de Pufendorf, em 17 de novembro de 1944, os Sherman se envolveram em uma luta desesperada, tentando bravamente enfrentar os tanques inimigos com seus canhões de 75 e 76 mm. Porém, os tanques que chegaram perto o bastante para usar seus canhões foram rapidamente destruídos pelo fogo inimigo. Em algumas situações, quando os tripulantes de tanques americanos conseguiam acertar tiros diretos nos tanques alemães, seus projéteis ricocheteavam na blindagem grossa, voando pelo ar sem causar danos significativos. Por exemplo, foi necessário que 14 projéteis de munição de 76 mm contra um tanque Tiger antes de conseguir algum sucesso, apenas para ser destruído logo em seguida por outro tanque Tiger. Como algumas companhias de tanques se viram com apenas 3 ou 4 tanques restantes e a munição chegando a níveis críticos, ambos os batalhões solicitaram reforços na forma de destruidoras de tanques de 90 mm. Esses abre-latas, como eram chamados pelos tripulantes dos tanques, desempenharam um papel vital em repelir as forças alemãs. No entanto, a vitória teve um preço alto para os dois batalhões, com perdas significativas de tanques e pessoal. A intensa ação do dia na planície de Ruhr resultou na perda de 38 tanques médios pela 2ª Divisão Blindada entre destruídos e inutilizados, além de 19 tanques leves. Além disso, houve 56 soldados mortos, 281 feridos e 26 desaparecidos, sendo que a maioria dessas perdas ocorreu durante a batalha em Pufendorf. Os requisitos para veículos caça-tanques levaram inadvertidamente a compromissos que prejudicaram muito o papel principal do canhão M1 de 76 mm em engajar e derrotar efetivamente os tanques inimigos. Em contraste, os britânicos não tinham limitações impostas pela doutrina quanto ao peso de seus canhões. Eles conseguiram incorporar com sucesso seu próprio canhão de 76 mm, conhecido como 17 Pounder, que se mostrou o canhão antitanque mais eficaz entre as forças aliadas durante toda a guerra. O tanque britânico Sherman Firefly, armado com o canhão 17 Pounder, superou seus equivalentes americanos devido ao seu cano mais longo e ao aumento triplo na quantidade de propelente. Essa combinação resultou em uma velocidade de saída consideravelmente maior, dando ao Sherman britânico uma vantagem substancial em poder de fogo em comparação com a variante americana de 76 mm. O projétil APDS desenvolvido para o canhão 17 Pounder apresentava uma impressionante velocidade de saída de 3.950 pés por segundo, dando à arma a capacidade de penetrar e derrotar todos os veículos blindados alemães, mesmo a longas distâncias, superando os combates típicos de tanques no teatro de operações europeu. Essa solução se mostra totalmente plausível e eficaz para resolver o problema da atualização dos Panzer. No início de 1944, o exército do Zeuaro enfrentou uma decisão crucial em relação às suas forças blindadas. Se continuariam com o M4 Sherman ou dariam prioridade à produção do novo tanque pesado, M26 Pershing. O debate sobre os tanques dividiu os comandantes, alguns preferiam o Pershing.
No entanto, o tenente-general George S. Patton, renomado por sua experiência em tanques, defendia o uso do Sherman, que era menor e supostamente mais manobrável. Patton defendia que tanques evitassem confrontos com tanques inimigos e priorizassem atacar alvos na retaguarda. Apesar das preocupações, os comandantes aliados como o general Dwight Eisenhower apoiaram Patton e decidiram aumentar a produção do Sherman. Em retrospecto, essa decisão é vista como uma das mais prejudiciais da Segunda Guerra Mundial, podendo ter prolongado o conflito e causado grandes perdas às tripulações de tanques. Nos 11 meses seguintes, a terceira divisão blindada, que começou com 232 tanques M4 na campanha da Normandia, sofreu perdas imensas. 648 Shermans foram destruídos em combate, com outros 700 danificados e aguardando reparos, uma taxa de perda acumulada impressionante de 580%. As baixas entre as tripulações de tanques aumentaram, causando grave falta de pessoal experiente. No final de 1944, medidas desesperadas foram tomadas, já que soldados de infantaria recém-chegados eram treinados às pressas e enviados como tripulações de tanques substitutas. Alguns recrutas tiveram só um dia de treinamento em blindados antes de irem para a linha de frente com seus tanques M4. A situação ressaltou a demanda urgente por tanques e as medidas extremas tomadas para manter as forças blindadas em meio às batalhas incessantes.